conceito entendido plano, né, aonde a gente quer chegar, eu vou expor a forma de fazê-lo, tá? Nesses mandados de segurança que eu entrei, as cópias que eu consegui dos processos demonstram claramente que existe essa máquina de indeferimentos padrão, certo? Começa no Sinarme, termina lá no fórum, tá? Como é que a gente quebra a máquina, certo? Havia uma época que a gente não tinha condições de fazer isso, porque não havia como se atacar esse procedimento padrão. Ocorre que, em 2015, tivemos a publicação do novo Código de Processo Civil, que trouxe 2 artigos mágicos, tá? Porque atacando as linhas de produção de indeferimentos que existem para certos temas no próprio judiciário, certo? Que no judiciário também tem disso, tá? Para atacar essa linha de indeferimento, o Código de Processo Civil trouxe 2 regras, tá? A primeira regra, eu estou colocando aqui para vocês, é a do artigo 15, que diz o seguinte: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, e o pedido de porte de arma é um processo administrativo, já falei isso algumas vezes, as disposições deste código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. O que é supletiva e subsidiariamente? É o seguinte: tem regra no Código de Processo Administrativo, a Lei de Processo Administrativo, que é a Lei 9.784, tem vídeo no canal explicando essa lei, a importância dela. Quem está no canal e ainda não leu essa lei, por favor, leia, tá? É importante que vocês leiam essa lei, porque quase tudo que eu falo aqui tem base nesta lei, tá? Esta lei, ela tem uma regra para decisões, para sentenças administrativas, só que é uma regra genérica, e eu vou pôr aqui para vocês a regra. A regra genérica que a gente tinha antes era aqui, ó, artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação de fatos e fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, tá? Então, a decisão do processo administrativo é uma decisão que nega, limita ou afeta direito. Portanto, ela está submetida ao artigo 50 da Lei 9.784, que regula o processo administrativo no âmbito federal. Ótimo. O que diz o artigo 1º, o artigo 50 em seu parágrafo 1º? A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo constituir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, tá? Ou seja, a decisão tem que ser explícita, clara e congruente. Ótimo. Pode aceitar um parecer anterior? Pode, que é o que eles fazem hoje no processo administrativo, né? no pedido de porte. O que acontece? A decisão que é publicada lá no Sinarme é só um resuminho. A decisão mesmo, ela foi feita pelo agente lá, só que é uma decisão padrão também, certo? É uma decisão mais complexa, mas é uma decisão padrão, tá? Então, a princípio, essa decisão atende o que estava aqui, do regramento aqui. Só que o Código de Processo Civil, ele fundamentou melhor, ele explicitou melhor. E, portanto, o Código de Processo Civil se aplica supletiva e subsidiariamente, porque a sua explicitação de como deve ser uma decisão, ela se aplica aqui, porque aqui a explicitação ela está genérica. Ah, a motivação deve ser explícita. Mas o que é explícita? O que é claro e congruente? Entendeu? Voltamos ao Código de Processo Civil, que traz a explicação 100%. Ela diz o seguinte: artigo 489 são elementos essenciais da sentença, e daí a gente faz o paradigma da sentença com a decisão administrativa. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, ou seja, qualquer decisão administrativa que não tenha pelo menos esses elementos, tá? Ou que contém alguma das proibições aqui, ela é nula de pleno direito, porque ela não está devidamente fundamentada. E o artigo 50 da Lei 9.784 exige a fundamentação, que lá é chamado de motivação, mas é o mesmo conceito jurídico, né? Dá para fazer o paralelo, tá? E aí vem uma coisa que a gente tem em todas, e eu digo todas as decisões, esperar o cachorro terminar de latir, todas as decisões de processo administrativo. Não se considera fundamentada, seja ela sendo que se limitar a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, e daí a gente tem várias decisões de ferimento de porte de arma, que é a proibição do porte de arma é a regra, porque o artigo 10 falou isso, e acaba aí. Não diz por que o teu caso não se aplica. Só diz assim, a parte não provou que está em risco. Tá? Se limitou a indicar o artigo e não fez a ponte entre o artigo e o resultado. 2.
Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência ao caso, que é a complementação do 1. Isso acontece direto. Ah, porque você não provou a sua efetiva necessidade. Uma alegação genérica, né? Por que eu não comprovei? 3, e esse aqui é o principal entre o que a gente tem aqui. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, tá? Isso aqui é copia e cola, certo? Dos mandados de segurança que eu entrei, tá? Eu tenho pelo menos 5 decisões iguaizinhas. Só muda o nome da parte. É igualzinho. Inclusive a informação que o delegado prestou no mandado de segurança é igual no 5. Ele recebeu o mandado de segurança e ele mandou a mesma informação. A decisão de indeferimento é a mesma, a decisão do recurso administrativo é a mesma e a informação prestada é a mesma, igualzinho, tá? Esse é inciso 3º, inegável, certo? Se a decisão ela se aplica a vários processos, mudando só o nome da parte, evidente que se trata de informação que invoca motivo que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Tanto se presta a justificar qualquer outra decisão que eles usam nos outros processos, usam igual em todos, certo? Ou seja, é proibido copia e cola. Proibido copia e cola. Vocês percebem a gente jogando areia na máquina de indeferimento? Tá? Estamos jogando areia lá. O delegado vai ter que, pelo menos, ter umas 20 indeferimentos diferentes. E para manter a máquina funcionando, ele vai ter que ficar dividindo, né? A junta nessa, junta nessa, junta nessa, junta nessa, junta nessa. Então, a gente teria, por esse inciso, já essa quebra. O delegado ele vai precisar, para manter a máquina funcionando, criar umas 20 decisões de indeferimento padrão lá e ficar alternando as decisões, porque senão daí duas pessoas que têm o indeferimento na mesma semana já tem uma prova de que a decisão é padrão, tá? Continuando, o que a gente tem também? E aqui é outro ponto principal. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, se você fala assim, eu estou em risco porque sofri uma tentativa de homicídio, tá aqui as fotos, o meu carro todo crivado de bala. Ele vai ter que especificamente dizer que aquilo não te coloca em risco por causa de X, Y, Z. Certo? É isso que ele vai ter que colocar. Ah, eu estou em risco porque, olha aqui, ó, na minha região, o índice de assaltos está acima do normal, etc, etc. Não por causa disso, certo? Você tem que colocar a sua situação individual e ele tem que enfrentar a situação individual, o que impede que seja feita uma decisão padrão. Ele vai ter que sentar e ler, porque não tem como você enfrentar os argumentos individuais sem ler quais são os argumentos individuais, tá? E como é que a gente obriga o delegado a fazer isso, tá? E aí é que vem a situação um pouco mais difícil, tá? Vamos à prática do meu planejamento, tá? Para quem é advogado é muito mais fácil, para quem tem um amigo advogado é muito mais fácil, para quem tem uma empresa com um advogado já contratado é muito mais fácil. Para quem não tem advogado, não tem acesso a um advogado, eu reconheço que é mais difícil de fazer, é custoso e o resultado não é garantido, certo? Mas é para isso que servem as associações aí, que cobram anuidade, teoricamente para lutar pelos seus direitos, né? E daí quando você pede para fazer um negócio desse, os caras querem te cobrar a parte. Você já pagou uma vez, e daí eles querem te cobrar de novo, tá? As tais associações de defesa dos direitos, no meu entendimento, tá? Cada um tem a sua associação, faz do jeito que quiser, mas eu, por exemplo, se fosse associado a uma associação e pagasse, eu acharia que seria obrigação da associação tomar essas medidas, porque essas medidas elas são de amplo espectro para gerar um resultado a todos, certo? É difícil a pessoa dizer eu tenho uma associação que luta pelos direitos dos e não tomar as medidas, certo? Se a pessoa tem associação que luta pelos direitos dos e não toma as medidas, ele não tem uma associação que luta pelos direitos, ele tem um negócio. Presta um serviço, que daí cabe a quem paga pelo serviço identificar se realmente esse serviço está sendo prestado ou se o cara está só recebendo o dinheiro e gastando consigo mesmo, certo? Então, para quem é advogado, para quem tem acesso ao advogado, para quem paga uma associação séria que tem os advogados disponíveis para tomar as medidas, a minha proposta de ação é a seguinte, vamos lá. Primeira coisa,
O entendimento jurisprudencial, o entendimento dos delegados, a desculpa dada para indeferir é o seguinte: o risco capaz de lhe deferir o porte de arma não pode ser um risco genérico, certo? Então não pode ser assim: ah, eu tenho medo da insegurança, ah, eu tenho, na minha região teve assalto, o meu vizinho foi assaltado. Não. Tem que ser um risco de preferência individual, atual e efetivo, né? Então, por exemplo, Dr. César Mello. Qual é o risco atual, eminente e efetivo? Eu ando pisando no calo de muita gente com os meus vídeos, né? Eu estou me tornando uma pessoa famosinha, certo? Eu aponto certos comportamentos que não estão corretos e essas pessoas ficam bravas comigo, certo? Essas pessoas ficam tão bravas a ponto de mandar ameaça para mim, no particular, via áudio, né? Então, esse é um risco individual, eminente e real, certo? Eu tenho o áudio da ameaça, eu tenho os vídeos, né, publicados para colocar, eu tenho os comentários ácidos colocados, né? Eu tenho mensagem no WhatsApp, eu tenho provas materiais, dá para pegar na prova, entendeu? Não é uma hipótese talvez genérica colocada. Na época que eu sofria tentativa de homicídio, eu tinha prova da tentativa de homicídio, certo? Eu tinha os sinais de agressão no pescoço, eu tinha a camisa que ficou completamente rasgada, né? Eu tinha o cara que ficou me ameaçando 4 meses até eu conseguir ter acesso à primeira arma de fogo, né? Então eu tinha elementos efetivos, certo? Então o primeiro ponto: se o seu pedido é genérico, né, com base em eu me sinto em risco, já não dá certo, tá? Tem que ser uma coisa efetiva. Tem que ser uma coisa efetiva. Então, eu tenho um comércio, teve um assalto no meu comércio. Eu transporto valores, certo? Olha, as pessoas sabem que eu transporto valores. Enfim, cada um tem a sua condição, tá? E tem que colocar a condição, certo? A minha recomendação é a seguinte: o blá blá blá, a historinha, ela tem que vir acompanhada de documentação que comprove. Então, por exemplo, você recebeu uma ameaça por WhatsApp, como é que você comprova a ameaça? Você vai ter que ir no cartório fazer uma ata notarial da ameaça, principalmente se a ameaça for por áudio, certo? Recebeu a ameaça por mensagem, faz o boletim de ocorrência e leva o print da ameaça também, certo? Tem que ter prova, tá? Eu recebi alguns pedidos, o pessoal pedindo para eu olhar o que eu acho, se dá para entrar com mandado de segurança, de pedidos de porte com o artigo 10, tá? Eu não sei se essa pessoa esqueceu de me mandar ou se era assim mesmo, mas era só blá blá blá. Porque eu me sinto ameaçado por causa disso, por causa daquilo, blá blá blá. Só blá 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 não serve. Tem que ter argumentação A, prova A. Certo? Eu fui ameaçado. Então, boletim de ocorrência e, de preferência, de gravação da ameaça. Eu sofri uma tentativa de homicídio, né? Carro crivado de bala. Boletim de ocorrência, foto do carro crivado de bala, orçamento que levou para arrumar o carro. Quanto mais prova, melhor. Ótimo. Dá entrada no pedido. O delegado vai enfiar na máquina de indeferimento e vai indeferir genericamente, tá? Você vai fazer um recurso administrativo. O teu recurso não vai ser tratando de mais elementos de ameaça. Se você quiser adicionar mais, porque aconteceram depois do primeiro pedido, ótimo. Mas o foco do recurso é o seguinte: senhor delegado, data vênia, com todo respeito, por obséquio, poderia o senhor respeitar o que está escrito no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9.784, com aplicação supletiva e subsidiária do novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, artigo 15 e 489, parágrafo 1º, revendo a sua decisão porque ela não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo. Eu preciso que o senhor enfrente todos os argumentos deduzidos no processo. Tá? A partir desse recurso pode surgir 2 questões. Tá? Primeira, pode ser que o delegado efetivamente enfrente os seus argumentos e indefira.